Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. O Aeroparque Vale Europeu convida para o grande evento dos Amigos do Vale, dia 10 de julho, sábado, das 9 às 17 horas, com show de acrobacia aérea, música ao vivo, open bar e open food, almoço e café da tarde. Ingresso único por apenas R$100. Aguardamos a sua companhia. Um evento para apreciar com a família e amigos. Venha voando nos visitar no Vale Europeu. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, dá aquela balançada no sino do Porta de Hangar, divida essa conversa que é muito boa, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer cada dia mais. O nosso convidado de hoje é um especialista em Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro, Operações Brazilian Bellows, muito bacana. Bem-vindo, meu amigo Paulo Pinotti. Um prazer, uma honra estar aqui no estúdio com a gente. Eu que agradeço, eu queria te entregar o livro, uma cópia para você, desse Muito trabalho obrigado. que foi uma luta e um prazer. Olha aí, pessoal, aqui é a capa. Quem que editou? Quem é a editora? Editora é do José Luiz Afonso, É o ZLC. ZLC Marketing. E essa arte bacana aqui da capa, quem que fez? Foi o Gilson Maroco, o ilustrador Gilson do livro. Maroco. Parabéns, Gilson. Uma arte bem legal que ele fez. E esse livro é muito bacana. Vocês vão saber já a história dele. Mas antes eu vou perguntar para o Paulo. Paulo, como é que começou a paixão pela Segunda Guerra, aviação militar? Bom, começou na raiz, com bem novo, 5, 6 anos de idade, eu tenho lembrança. Influência do meu pai, que era engenheiro civil, gostava de aviação também. Ele fez faculdade durante a guerra de engenharia no Mackenzie, e eles, pelo que eu me lembro, ele comentando, toda a notícia nova de tecnologia que saía nos jornais na época, eles consumiam, e ele, com essa idade, ele começou a comprar kit da Revell para mim. E você começou a estragar os kits naquela idade? Desde então, faz um montão de tempo que eu estrago o kit Revell, graças a Deus, é muito bom hobby. E a partir daí, junto com os kits, vem a história, você precisa descobrir o que cada um daqueles aviões fez. Aí vieram os livros, leitura de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os equipamentos, sobre aviões. E num desses livros tinha uma história de aviões doados pelo Brasil, que atacaram na Normandia, em 1944, o Marechal de Campo Erwin von Rommel. A partir daí começa a pesquisa para montar o livro. Esse Marechal, ele tinha uma coisa a ver com um negócio de tanques, né? Sim, ele foi comandante de divisões de tanques alemãs. Já em 1940, na França, ficou famoso pela ousadia e pelos ataques. Depois ele foi para o norte da África, onde ficou conhecido como Raposa do Deserto, com uma força bem inferior à força britânica no deserto da Líbia e do Egito. Quase venceu os aliados ali. Depois, com a derrota na África do Norte, ele foi comandar um grupo de exércitos na frente da Normandia. Com os tanques Panzer, é isso? Isso, são as divisões de tanques alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Agora, qual que é a história exatamente do Brazilian Bellows? O que é o Brazilian Bellows? Bellows. O Bellows, em inglês, é Folly. E o que acontece? A história começa durante a Batalha da Grã-Bretanha, de agosto de 1940 até setembro, outubro. Aí depende se é um historiador britânico, é setembro, os alemães consideram novembro. Entre os caças da Força Aérea Inglesa e os bombardeios e caças da Luftwaffe nazista. No final dessa campanha, o governo britânico, procurando uma forma para a população civil ajudar no esforço de guerra, começou a fazer propaganda para aquisição de aviões para a Força Aérea Britânica. E aí começa, na Inglaterra e todos os países da comunidade britânica,
fundos, na verdade, vaquinhas, para juntar dinheiro e comprar aviões para a Força Aérea Real. Na Argentina, onde começa o FOLI, uma comunidade britânica, alguns britânicos moradores ou nascidos na Argentina, começaram a pensar alguma forma de ajudar a Força Aérea Inglesa contra os alemães. E nessa reunião, eles discutindo como vamos fazer, o que nós devemos fazer. Um deles, acho que devia ter um FOLI na sala, e usando o trocadilho em inglês Air Force com o FOLI, que quando você pressiona o FOLI, ele solta ar forçado. E aí, através de um FOLI, eles criaram uma entidade para arrecadar fundos através de brincadeira com o FOLI. Ou seja, Air Force. Gente, para vocês saberem, tem gente nova aqui que não sabe o que é um FOLI. O FOLI é aquele instrumento que faz vento para acender uma lareira. Então, exatamente. Air Force, ar forçado ou força aérea. Esse é o trocadilho. Exatamente. E aí eles criaram a entidade, Fraternidade do FOLI, ou em inglês, Fellowship of the Bellows, e dentro dessa entidade eles criaram postos, baseado também em brincadeiras com sopro, rajada, bafo, hurricane, furacão, tufão. Isso eram as categorias. Hierarquia dentro, conforme a pessoa contribuía mensalmente com um valor estipulado por eles, mais o número de aviões derrubados pela RAF, eles iam avançando nos postos. Eles criaram, além dessas aí, alguma ordem do FOLI, que eram as pessoas que contribuíam com mais valor há mais tempo, e tem uma hierarquia, que é a maior de todas, que é o Rei Vento, King Wind, que a pessoa doava um valor suficiente para comprar um avião inteiro. Custava quanto na época um avião? O avião custava um valor bem superior ao que foi estipulado. O Ministério da Produção Aeronáutica britânico estipulou em 5.000 libras esterlinas o valor para comprar um avião por essas entidades que faziam a arrecadação. Que era o Typhoon, né? Não, todos eles. Todos os aviões de caça. Qualquer avião? Qualquer avião, o valor era 5.000 libras. Que na época, 5.000 libras esterlinas era dinheiro, era muito, muito dinheiro. O avião, um Spitfire, mais ou menos custava cerca de 12.000 libras esterlinas na época. Mas eles estipularam um valor, eu acho interessante, porque senão cada avião tem um valor diferente e viraria uma bagunça. Eles puseram um valor e as pessoas corriam atrás desses valores. E, na verdade, tinha que colocar muito avião, porque um avião desse durava quanto tempo na guerra? Umas 150, 200 horas? Não, um avião desse durava, sei lá, 30, 40 horas. Menos. Menos. Ia para combate, ou voltava danificado, era reformado, quebrava. Quando não se perdia, né? Sim, e também tem um detalhe, nós temos os períodos da guerra. Em 1940, 41, 42, os aviões eram reformados. Ah, é? Eles eram não sabia. Eles eram reformados, eram danificados, levavam para unidades de manutenção que reformavam os aviões ou mandavam para a fábrica. Mas a partir do momento que eles conseguiram ter uma produção grande, os aviões eram danificados. Se era possível arrumar na base, arrumava. Se não, levava para a unidade de manutenção. Se a unidade de manutenção não conseguia arrumar, mandava para a fábrica. Se não tinha jeito, eles jogavam no fogo. Lixo, A logística era muito grande. Né? Eles tinham um esquema pesado de logística. A gente fala sempre da parte combatente, mas a logística dos caras foi muito grande. Sim, caminhão, tanque, gente para trabalhar, deve ser. Sim, um esforço gigantesco. A gente não tem ideia do volume de pessoas. Acho que é maior o pessoal que trabalhava na logística e no suporte e fabricação do que quem estava na frente de combate. Que legal. O Brasil, quanto doou para a Inglaterra desses aviões? Bom, a Fraternidade no FOLI começou na Argentina e no final de 1940. No início de 1941, ela veio para o Brasil, foi criada no Brasil também, para o ângulo brasileiros, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se estendeu para a maioria das capitais brasileiras e grandes cidades. E a partir de 42, eles começaram já com valores suficientes para comprar aviões, iniciando em 42, com 3 aviões no início. E ao final da guerra foram doados 15 Spitfires
e 9 Typhoons. Bastante avião, hein? São bastante aviões. Conseguimos bastante coisa. E era um regime de Getúlio Vargas. Então, Complicado, não? no início, entre 1941 e 1942, até o Brasil entrar na guerra ao lado dos aliados, a fraternidade no Fole do Brasil, ela funcionou em semi-clandestinidade, porque o governo era uma ditadura, havia uma dubiedade de alinhamento com os aliados ou com o nazista, e então eles trabalharam por baixo dos panos, fazendo as arrecadações dentro da comunidade britânica, francesa e outras comunidades aliadas que moravam no Brasil. Mas mesmo assim eles conseguiram levantar vultosos valores para a quantidade de aviões que foi comprada. Desculpa te cortar, mas hoje em dia nós temos internet, temos comunicação muito rápida. Naquele tempo, como é que era feito? Demorava, hein? Então, os caras usavam telefone, porque as empresas de telefonia no Brasil, nas grandes capitais, eram de capital britânico, então eles tinham acesso, a maioria deles tinha telefone, os britânicos, os clubes deles tinham telefone, e eles faziam festas e eventos fechados dentro dos clubes. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. Arrecadando dinheiro também. Arrecadando, eles faziam festas, eles fizeram broches com os símbolos da fraternidade, fizeram copos, gravatas, calendários na Argentina, tinha calendário da fraternidade do Fole, e são objetos muito raros hoje em dia. Então, Paulo, você está falando de coisa rara, né? Que é raro você ouvir essa história, por isso que esse livro me encantou. É uma coisa que nunca é muito falada na história da guerra, né? Principalmente no Brasil. Não, no Brasil, infelizmente, não é muito conhecido entre as pessoas que gostam de história, plastimodelismo, aviação, e umas poucas pessoas colecionadoras, às vezes colecionam os broches, diplomas e outros papéis que têm o símbolo da fraternidade do Fole, mas eu acho que não tem ideia da profundidade do trabalho que esses caras fizeram, porque você conseguir, em 1942, 43... Numa época de crise, né? De crise, de guerra, levantar 10, 20, 30 mil libras para comprar 9 aviões, você multiplica 9, são 45 mil libras para comprar 9 Typhoons de uma única doação. Agora, de cabeça eu não lembro, mas eu fiz as atualizações de valores, 20, 30 milhões de reais. E é muito dinheiro. Com certeza. Essa pesquisa toda, como é que você começou? Onde que você captou essa parte dessa pesquisa? Bom, a pesquisa, 80, 90% em livros sobre a Força Aérea Britânica. O restante, eu conversei aqui, tive a sorte de conversar com 2 senhoras aqui em São Paulo que participaram da fraternidade do Fole. Doaram também? Sim, elas tinham a carteirinha. São vivas? Não, eu acho que não mais, porque uma delas, na época, já tinha quase 90 anos e a outra também, já faz mais de 10, 12 anos que eu conversei com essas senhoras. E depois os jornais brasileiros, principalmente do Rio de Janeiro, a partir da entrada do Brasil na guerra, começaram a publicar arquivos, né? Material todos os dias. A Folha de São Paulo tem um arquivo muito bom e tem bastante coisa também. Que legal. E depois os museus na Inglaterra. Então você viajou para a Inglaterra? Eu viajei para a Inglaterra de férias. Estava no Museu da RAF em Londres, que fica ao norte da cidade de Londres. É um museu maravilhoso. E aí eu vi um quadro em exposição falando lá com os símbolos, os brochezinhos da fraternidade do Fole, e um deles em português. Ah, que legal. E já fazia muitos anos que eu tinha praticamente parado a pesquisa, porque estava faculdade, tinha acabado de casar, já fazia uns anos, e estava trabalhando na empresa com um monte de responsabilidade, você acaba esquecendo dessas coisas. E quando eu vi, eu falei, putz... Eu tenho que voltar. Que maravilha isso, né? Quantos anos de pesquisa? 20 anos, 25 que legal, anos. Tá vendo, gente? 20 anos para fazer um livro, pesquisar, para entregar para vocês de mão beijada uma história tão bacana como ficou essa. Bacana. Muito legal. E aí no Museu da RAF eu falei, bom, já que eu estou aqui, eles devem ter arquivos, né? Eu vou perguntar. E tinha. Aí eu fui perguntar, o cara falou, poxa vida, mas você é do Brasil perguntando sobre... mas é um assunto que me interessa, acho legal. Ele falou, olha,
a pesquisa a gente faz, você preenche esse formulário solicitando a pesquisa, e a gente faz a pesquisa, tira cópias e te manda. E custa 50 libras. Eu falei, putz, mas como que eu vou fazer? Eu não sei se o senhor vai encontrar o material e vai me passar. Ele falou, não tem outro jeito. Você preenche o formulário, põe seu endereço. Quer, não quer, tchau. Aí eu falei, bom, perdido por perdido. Tinha 50 libras na carteira, que é um belo dinheiro. Sim. Ele grampeou no formulário de solicitação. Minha mulher me deu uma bronca. E aí eu vim embora para o Brasil. Isso foi em novembro de 1993. Acho que em fevereiro, chegando do trabalho, porteiro, ô Paulo, tem um envelope aqui grande para você. Ah, que legal. Aí eu recebi um envelope, devia ter um quilo de papel lá dentro. O pessoal é sério, né? Nossa, o museu. Aí deu um novo impulso, porque veio uma documentação gigante da Fraternidade do Fole, a história. Mas aí que tá. A documentação é tudo referente à Argentina. Ah, entendi. Do Brasil, ele tem referência como membro da Fraternidade do Fole, mas não tinha todos os detalhes que tinha da Argentina. E como é que você conseguiu a história do Brasil? Então, do Brasil, principalmente jornais, pessoas no Rio de Janeiro que me passaram, e essas senhoras que eu conversei. E um amigo meu, o Paulo Casseb, que tem uma biblioteca de aviação gigantesca, ele tinha cópias de uma revista da época da Segunda Guerra que tinha as informações da Fraternidade do Fole de São Paulo. E aí depois a internet ajudou bastante nos últimos anos. E livros que eu comprei, um monte de livro de operações tem que gastar, não tem jeito, né? Livros de operações da RAF, que tem operações dia a dia, você sabe o que cada avião fez, quem pilotou, o que ele aconteceu, e foi assim. O que é o Africa Corps no seu livro? O Africa Corps, rapidamente, eu falo no livro por causa do Marechal de Campo Erwin von Rommel, que foi o comandante do Africa Corps, ou Corpo Africano, um grupo de exército alemão que foi enviado em 1941 para ajudar os italianos na região da Líbia. Ele combateu os ingleses na Líbia e no Egito até novembro de 1942. Aí ele sofreu por superioridade material britânica e dificuldade de combustível e outras dificuldades que os alemães começaram a enfrentar nessa época. Sofreu uma contraofensiva que empurrou o Africa Corps até a Tunísia e ele foi eliminado em maio de 1943. Mas durante esse período, o Marechal Rommel foi conhecido como a Raposa do Deserto pelas suas ações com quantidade de tropas inferiores aos britânicos, e em 2 ocasiões ele quase venceu os britânicos na campanha da África do Norte. Ou seja, era um estrategista. Muito bom. O que é difícil, né? O que o Hitler também não foi um grande estrategista, né? Segundo conta a história. Eu não estudo muito essas coisas, mas o Hitler era um cabo e louco. E o Rommel e os aliados tinham generais. E o general, por mais que você critique, o cara estudou muito mais. Muita coisa. Para chegar a esse posto. Então, realmente tem diferença. Com certeza. O que tem no seu livro a respeito da Batalha da Normandia? Sobre a Batalha da Normandia, a gente tem a participação de alguns anglos brasileiros, filhos de britânicos, que nasceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, e participaram da Batalha da Normandia, pilotos da RAF que nasceram no Brasil, no Rio de Janeiro, um em Recife, estiveram durante a Batalha da Normandia, e o fato principal da pesquisa minha que começou o ataque ao Marechal de Campo Rommel em 17 de julho de 44 na Normandia. Sabe que tem um museu da TAM, um Spitfire. Sim, sim. Está temporariamente desativado, mas se Deus quiser vai voltar, nós estamos torcendo para isso. Maravilhoso. E já disseram que aquele avião, aquele Spitfire, participou do dia D da Batalha da Normandia. Não sei o quanto isso é verdade, mas eu vou convidar o João Amaro para vir aqui, ele vai contar. Pode ter sido. Eu conheço o avião, eu estive no Museu da TAM, e eu não lembro o número de série dele, mas pelo número de série do Spitfire a gente consegue saber se realmente ele esteve na Batalha da Normandia. É possível saber. É possível saber. E se foi o inglês que falou,
Com certeza Pode vai ter certeza. estar. Eu tive a honra e o prazer de ver aquele avião voar e fotografar ele voando. Aquele mesmo. Eu vivo ele voando em Jundiaí. Em Jundiaí. Paulo, o que mais surpreendeu você na pesquisa desse livro? Bom, eu comprei um livro sobre doações de aviões para a RAF durante a Segunda Guerra Mundial, que tem praticamente informação de todos os aviões que eles conseguiram identificar que foram doados. E nesse livro veio o início de uma nova pesquisa. Já na Primeira Guerra Mundial, a comunidade britânica do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Manaus doaram aviões para a RAF em 1918. 18? Isso. Nossa, aviões ingleses. Aviões ingleses, aí nova pesquisa começando do zero, buscando quais aviões foram doados, números de série. Ainda atrás da migalhinha, porque em 18 é mais complicado ainda, né? Sim, mas os ingleses têm as informações nos museus. Então eu tenho fotos, tenho o serviço operacional de todos eles, o que aconteceu, quem pilotou. Que bacana. Então esse é E tá tudo no livro? Tá tudo no livro, Que foi a legal. grande surpresa que eu tive durante a pesquisa. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que pergunta: ah, mas a internet tem tudo? Não, a internet tem muita coisa. Mas falta. Mas o que você encontra e fica surpreso, contente, ri sozinho, que encontrou, é nos livros. É nos livros, com certeza. E lá fora, na Inglaterra, a quantidade de livros que eles ainda hoje publicam sobre as campanhas da Segunda Guerra Mundial, toda hora tem informação nova. Que legal. Quem quiser comprar o livro Operação Brazilian Bellows, onde acha? Hoje o livro pode ser diretamente comigo. Qual que é o contato? O meu e-mail ou o Instagram é melhor, @BrazilianBellows. É só entrar em contato lá, a gente instrui como comprar. Está na Amazon, já tem na Amazon Brasil e no Mercado Livre. Paulo, muito obrigado pela vinda aqui no Port de Hangar. Venha mais vezes falar mais desse livro ou de outras coisas, novidades que você tiver para contar pra gente. Foi um prazer, sempre é bom conversar sobre aviação e falar desse trabalho que eu fiz, que ficou muito legal, modéstia à parte. Com certeza, a gente precisa de mais de 1 hora para poder falar desse livro, não. Seria muito legal. Dá para falar bastante coisa. Então tá bom, volta pra gente fazer uma segunda entrevista a respeito. Só chamar. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Pessoal, obrigado pela participação, Valdir, obrigado pela sua ajuda e até o próximo programa. Valeu!